Você conhece alguém que é excelente na produção? O cara sabe de tudo de solo, micronutrientes, adubação, estação de monta, produção de bezerros, ganho de peso. O cara é um fera dentro da fazenda. Mas se você pegar o que aconteceu nos últimos 30 dias, com todas essas medidas que reverberam até agora do mercado estrangeiro, com as medidas lá das tarifas do Trump, e aí derrubou o preço de boi, derrubou o preço de café, derrubou um monte de coisa, e aí você vê o resultado produtivo do cara ir por água abaixo. Quantos desses você conhece? E aí adianta você ficar reclamando de mercado? Enquanto isso, eu vou te dar um caso hoje real de alguém que, ao ter estratégia de mercado e proteção de preços, está tranquilo mesmo com os preços em queda. Fique até o final que eu vou te contar com detalhes o que ele fez e o que você tem que aprender para da próxima vez você não passar por isso. Eu sou o Arthur Toledo, da Trato Consultoria, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é meio óbvio, né? Mas a gente precisa falar sempre, que é o produtor precisa parar de ficar preso na operação e precisa aprender a enxergar o contexto, o mercado, aquilo que está fora da porteira. Ou seja, você tem que deixar de ser o gerente operacional da sua fazenda e se tornar o CEO da sua empresa agro. Me diz aí quantos caras que você conhece, ou se não é você mesmo, seu pai, turma que você anda junto, que se você perguntar de máquina, de trator, de solo, de adubação, de animal, qualquer coisa que você perguntar que está dentro da porteira, o cara vai te dar uma aula. E eles são feras mesmo, e tem que ser. Só que isso, vamos dizer, é o mínimo que um fazendeiro tem que ser. Tem que manjar de produção agropecuária. Se ele não souber disso, o que ele está fazendo dentro da fazenda? Então, precisa mesmo. Só que a gente precisa cada vez mais que o fazendeiro se torne um empresário. E o que difere um fazendeiro de um empresário? Fazenda é uma empresa rural, certo? O problema é que, pelo amor, pela paixão e pela tradição do negócio agropecuário, ficar dentro da fazenda, ocupado com os afazeres do dia a dia, é o papel do fazendeiro. Que fazendeiro é esse que não fica na fazenda? A gente sabe que, historicamente, a turma fala que engorda o boi é o olho do dono. E a gente tem que dizer, olha, o que trouxe as fazendas até aqui não é a mesma coisa que vai levar estas mesmas fazendas pelos próximos 20, 30, 50 anos. As coisas mudaram, isso é óbvio. Só que o que precisa mudar é a mentalidade de quem está comandando a fazenda. Ficar preso na operação custa muito caro porque não te dá a oportunidade de colocar energia em desenvolver estratégias, contatos, situações que você só vai poder fazer se você não estiver olhando só para dentro da fazenda. Então, como é que você faz para sair disso? Vou te contar o caso aqui agora para ficar bem claro para você e você nunca mais esquecer. Nada melhor do que dar um exemplo real de clientes da Trato. Nós temos algumas famílias, clientes, que mexem com café aqui na Trato. O que aconteceu com o café esse ano? Você que bebe café sabe, o preço pipocou do café, foi lá para cima. O pacotinho de café era 10, virou 30, 3 vezes o preço. Isso também aconteceu, obviamente, lá na produção, dentro da fazenda. O cara que produz café viu um resultado que nunca viu antes. Então, no ano passado já teve uma altinha no final do ano, depois da última safra, e todo mundo que fez orçamento, fez um planejamento orçamentário, no melhor cenário estava achando aí seus R$1.200 como, né, R$1.000 como um ótimo cenário, tá? Se desse R$1.000, estava tudo certo. Então, o que aconteceu, né? Com todo o contexto de falta de produção de café no Brasil e no mundo, deu escassez de café, o preço pipocou. E aí, em fevereiro, março, a gente chegou a ter saca de café a quase R$3.000. Veja bem, nós estávamos falando de um patamar de R$1.000. Ano passado era 800, 700, 900. Patamar de R$1.000 e foi para quase 3. Então, o que acontece nessa hora que diferencia o fazendeiro tradicional de um empresário rural? Porque, veja bem, o fazendeiro tradicional, ele é emocionado com o mercado, tanto para cima quanto para baixo. Quando o mercado dá um pico desse para cima, eu tenho ouvido algumas pessoas relatar que alguns conhecidos, para testar, porque café tá muito bom e café vai pipocar o preço, o cara plantou 500 hectares de café, porque o preço tá bom.
Isso não foi só um, não. Teve muita gente nesse Brasil que plantou 500, 1.000 hectares de café, porque o preço do café tá bom. Ou seja, uma reação emocional ao mercado. E o cara que é estrategista, que pensa em mercado, ele entende que essa máxima histórica, avaliando os gráficos do passado, sempre que tem um pico, vem vale ali na frente. E ele não se emociona com isso. Ele fala, bom, se tá bom demais, quer dizer que vem um buraco lá na frente. Eu quero me proteger disso. Porque se eu orcei lá no começo, numa safra de café a R$1.000 e estamos chegando a 3.000, eu tenho que vender. Assim que eu começar a colher, assim que eu puder fazer qualquer movimento aqui comercial, eu tenho que vender o máximo que eu puder. Porque a chance é muito maior que caia do que suba. Só que como é que você diz isso para um cara que tantos anos tem amargando aí preço baixo, preço apertado, de repente quando sobe um baita resultado, você vai dizer o cara que o resultado vai cair? É difícil dele acreditar. Mas o empresário rural, ele segue certas regras de mercado, ele sabe analisar gráfico e ele sabe fazer contratos de comercialização. Então, essa turma específica que eu tô te falando, eles tentaram vender o máximo que eles puderam antes do começo da colheita. Fizeram contratos, mais de 1.000 sacos, que eles conseguiram fazer contratos a R$2.500. Um deles ainda falou assim, pô, mas será que não tinha que esperar, porque vai subir mais, não fecha nada ainda não. E já os outros, mas em consenso, a turma falou, não, vamos fechar o máximo que a gente conseguir, porque se der esse resultado, para nós tá bom demais. E travaram seus preços aí próximos a R$2.500. Não travaram mais porque não conseguiram, porque as cooperativas e todo o movimento lá deu um limite para aquilo. E o que aconteceu? Vem aí, né, o tarifaço do Trump, e o café é um desses produtos que sofreu um grande baque. Então, as semanas passadas aí, mais ou menos desde que anunciou esse resultado, né, essas tarifas, o café chegou a cair para R$1.800, R$1.700. Então, se você pensar num contexto de 1.000 sacas, onde você tem uma diferença de 2.500 para 1.800, está falando de R$700 por saca. Vezes 1.000 sacas, gente, é dinheiro demais. Tá? A gente está falando para muitos produtores de perdas de milhões. Para muitos produtores que têm muitas 1.000 sacas de café, são milhões de prejuízo. Isso num curtíssimo espaço de tempo, né, quando a gente fala ali de coisa de 30 dias, a notícia virou o mercado. Essa turma estava tranquila, porque conseguiu vender um baita resultado, R$2.500 para ele já era um baita resultado, garantiu o resultado e conseguiu ter tranquilidade, o quê? Para esperar. Vamos esperar, agora não tem o que fazer, não adianta a gente se desesperar e querer vender o café a qualquer preço. A gente já garantiu 1.000 sacos, isso já é um baita resultado. E dali para frente, começou a recuperar, até na última semana, deu uma boa recuperada, essa última semana o resultado chegou já próximo aos 2.000 e pode ser que suba de novo para o patamar que estava antes. Mas aí vem o detalhe, qual é a nossa discussão com eles? Assim que possível, travar mais novos preços, 2.200, 2.300, vai fazendo média. Vende um pouco a 2, a 2.100, a 2.200, 2.300. Nessa hora, o fazendeiro já se desesperou e já vendeu a produção a 1.800 com medo de vir para 1.000. Reação emocional. Não é a reação que a gente espera ver de um empresário rural de verdade. E aí, nessa reunião que a gente fez com eles, semana passada, discutindo esses resultados, uma das discussões que estávamos tendo era sobre coisas corriqueiras da operação, sobre contratação de funcionário, sobre aquisição de máquina. E nessa de falar sobre funcionário, falou assim, a gente precisava contratar mais uma pessoa, mais um gerente. E eles perguntaram assim, mas a gente tem condições, o nosso porte, o nosso tamanho, a nossa operação suporta ter mais um gerente? Estamos falando aí de um gerente de salário de 8, 9, 10 mil reais, né? Não é um salário qualquer. Pesa na folha de pagamento, né? E a resposta é muito óbvia. Olha, tudo o que tira vocês de dentro da operação e deixa vocês aqui, sentados nessa mesa, discutindo estratégia, como o contrato de comercialização que vocês fizeram, e foi discutido na última reunião do conselho, quanto dinheiro vocês teriam perdido se vocês não tivessem feito um contrato como esse? Falei de R$700 por saca de prejuízo em 1.000 sacas. Né? Então, eu acho que se você conseguiu acertar em um contrato de comercialização, porque você tem tempo para fazer o que tem que ser feito, o que só você pode fazer, ao invés de ficar
preso na operação, discutindo se a bomba queimou, se o trator parou de funcionar, se o funcionário veio trabalhar ou não, você não ia ter tempo de discutir isso. Então veja quanto pesa o resultado da operação versus o resultado de uma decisão estratégica na hora de você fazer o que tem que ser feito, né? Então, o que a gente precisa é muito simples. A mentalidade do produtor rural, ela tem que mudar. Ela tem que dar vez, voz, lugar ao estrategista, ao CEO, ao empresário rural, que ele tem que ter tempo para pensar em coisas que só ele pode decidir aquilo e o resultado é muito grande. O resultado não é pequeno. A mudança, a diferença de resultado é muito grande quando você para de ficar preso em questões operacionais e passa a ver mais a estratégia do seu negócio. Então a virada de chave do seu negócio pode ser justamente você começar a ter essa visão. A parar de se preocupar tanto com coisas pequenas e focar naquilo que é importante, porque você tem tempo para fazer aquilo. É menos sobre manejo e mais sobre gestão. É sobre conhecer gente fora da fazenda, contatos com bancos, com investidores, com a turma que está nos escritórios, que tratam de assuntos que estão além das questões operacionais. Muito mais do que ficar preocupado com o funcionário que não foi trabalhar hoje. É sobre ser protagonista no mercado e não refém de preço, como é a maioria dos produtores rurais que trabalham com commodities. É sobre tomar decisões baseado em dados e não em achismos, em sensações de mercado que são geridos por informações da mídia, da televisão, notícia da internet, que vivem da notícia negativa. E já passou, não adianta nada. Então é isso que a gente ensina aqui na Trato. A tirar o produtor rural de operações pequenas, do dia a dia das questões operacionais e colocar você sentado na cadeira de diretor executivo da sua empresa, que é isso que você tem que ser. Você tem que estar preparado para fazer aquilo que só você pode fazer. Todas as outras coisas que alguém pode fazer por você, você arrume alguém para fazer. E no final das contas, o resultado, geração de valor econômico, dinheiro no bolso, a grande diferença vai vir quando esse seu movimento acontecer, quando você passar de um fazendeiro comum para um empresário rural de sucesso. E se você gostou desse conteúdo até aqui, você deixa o seu like, se inscreva no canal da Trato, envie esse vídeo para quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem de hoje. Muito obrigado e até a próxima.